Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso estudo do Apocalipse. Nós nos encontramos no penúltimo estudo da nossa série. Nós estudaremos o capítulo 20, misturando um pouco com o capítulo 19, que estudamos na semana passada. Mas o assunto do estudo de hoje será o milênio. E para nós estudarmos, vamos pedir a bênção e a presença do Espírito Santo. E a irmã Viviane vai orar por nós, por favor. Oremos. Santo e eterno Deus, graça nós te damos por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde. Senhor, eu também te agradeço por estar nesse grupo tão maravilhoso, com o Johan, que tem tanto entendimento, que nos explica tão bem todas, todas as tuas palavras. Senhor, abra o nosso coração e o nosso entendimento para que aprendamos cada vez mais e que amamos mais e mais a sua palavra, Senhor. Aumente a nossa fé e dirija o estudo de Johan hoje, dando-lhe sabedoria e dá-nos entendimento, que o teu Espírito Santo esteja conosco, com todos nós, Senhor. Abençoa-nos. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Viviane. Nós veremos, como a gente estava comentando, o estudo e o assunto do milênio. E intencionalmente essa ilustração é para destacar que o evento que dará início a esse milênio será a segunda vinda de Jesus. Vocês têm se lembrado, né? A gente tem avançado na linha do tempo, já ficaram para trás os inimigos, a besta, o falso profeta, a besta que surge da terra, do mar, essa aliança, essa marca já foi aplicada. É, as mensagens dos três anjos foram apregoadas. Um último e quarto anjo aparece para com grande poder e força levar essa mensagem ao mundo final de que Jesus está voltando. Então, se concretiza a maior de todas as promessas que nós temos na Bíblia, né? A segunda vinda de Jesus, que dará início ao milênio. Nós vamos mostrar os textos, porque nós enxergamos dessa maneira, né, da Bíblia, e nós estudaremos o que vai acontecer conosco, né, que estamos vivos, o que vai acontecer com os mortos, os ímpios e os salvos. Como nós estamos novamente introduzindo um novo assunto, e agora estamos indo para o capítulo 20, vejam que já estamos na curva ascendente, né, do nosso V profético. Nós vamos estudar o capítulo 20, o assunto do milênio, e na semana que vem nós teremos o nosso último estudo, a Nova Jerusalém, a simbologia, quais grupos são representados entrando por quatro lados, né? Cada lado com três portas por essa santa cidade, e cada apóstolo, cada discípulo, né? Cada tribo de Israel representados nas fundações dessa cidade, nas suas portas. Nós vamos entender o que isso significa à luz do caráter e da personalidade, da maneira de que cada um dos filhos de Deus terá, né, na hora de receber o galardão, entrando na Nova Jerusalém. Não perca, vai ser muito bonito, a concretização de todas as promessas, né, a salvação e nós adentrando na nova Jerusalém, tá bom? Hoje nós estudaremos o milênio, nós estamos deixando para trás as sete pragas, né? A Babilônia já foi derrotada, já caiu, já ruiu o castelo de cartas que está sendo montado hoje. Estamos falando agora só de coisas do futuro, não é? Ainda não voltou Jesus, obviamente, e ainda não se iniciou o milênio. Para depois fecharmos o livro com a vitória final do bem contra o mal na Nova Jerusalém, ok? Lembrando sempre que o Apocalipse tem uma introdução, tem um corpo formado por 8 visões, 7 delas nós já estudamos, né? As 7 igrejas, selos, trombetas, o grande conflito, 7 pragas. Nós demoramos bastante no grande conflito e principalmente na queda de Babilônia. Apocalipse 13, 12, 17 foram o coração dessas três visões aqui, né?
Hoje o milênio e depois a Nova Jerusalém e o encerramento, versículos finais no capítulo 22, né? Nós veremos na semana que vem. Então, a parte da história está ficando para trás e agora nós nos aproximamos do grande conflito consumado. Deus conhece o fim desde o início e ele não foi pego desprevenido, ele já tinha um plano de salvação decidido entre a divindade, né? Cristo se colocaria à disposição para morrer pelo homem e ele definiu, inclusive, os passos que o inimigo daria no engano, nas suas artimanhas, nas suas ciladas, para enganar os seres humanos, tá bom? Então, no milênio, a mensagem central é que Cristo vai entregar as coroas, vai entronizar o seu povo, que será ressuscitado os que foram mortos e alguns serão arrebatados vivos quando Jesus voltar, tá bom? Então isso se encontra esse assunto a partir do versículo 11 do capítulo 19, vai até o capítulo 21, versículo 8, passando principalmente pelo capítulo 20, tá bom? Qual é o desdobramento desse estudo? Nós veremos um céu aberto, novamente uma cena introdutória, uma cena muito similar àquela que nós já estudamos, o santuário, né, sendo mostrado ali em estudos anteriores. Agora será o céu aberto. Um cavaleiro sobre um cavalo branco. Interessante que esse cavalo branco já ocorreu, né, num dos primeiros selos, que são os 4 primeiros cavaleiros. Esse é seguido por outros que cavalgam cavalos brancos, os seus anjos, vindo junto com Cristo, né? Pois ele é o cavaleiro do cavalo branco. As almas dos mártires são ressuscitados, né? E então eles são entronizados e são colocados como juízes, sacerdotes, para poderem abrir os livros da vida, né? E confirmarem as decisões divinas, tanto para salvar quanto para condenar aqueles que assim decidiram. As roupas brancas, representando a justiça de Cristo, e num quinto item, né, os reis e comandantes e outros, né, grupos representados pelos ímpios, recebem a execução do juízo final, né, o juízo executivo, ok? Então, aqui existe um paralelo entre o que estava comentando, né? Os selos. Vocês se lembram? Os céus abertos, um cavaleiro branco, representando o primeiro período da igreja, tem um paralelo com o segundo item que nós estamos mencionando aqui. As almas dos mártires também aparecem, as roupas brancas e os reis, generais e outros clamam pedindo a morte. Então vejam que o que no Apocalipse se chama, na verdade não se chama de paralelismo, né? Se chama de quiasma. Quiasma é uma estrutura textual onde os elementos se repetem, né, em visões diferentes para mostrar que há um ponto, né, um ponto neste caso aqui de auge de atenção dessas visões e mostrar que há uma repetição dos elementos simbólicos, tá bom? Então, é como se a gente pudesse dizer, né? A, a gente poderia entender também esses elementos, recapitulando aqueles que nós já estudamos quando nós estudamos os 7 selos, tá bom? Sempre pensando, né? Esta perspectiva é histórica, passada, indo e se aproximando até os nossos dias, e essa daqui é só futura, tá bom? Então, dito isto, o foco do nosso estudo será responder às seguintes perguntas: o que vai acontecer antes do milênio, durante o milênio e depois do milênio com os justos que estão vivos hoje e já morreram, e com os ímpios que estão vivos hoje e permanecerão ímpios até o fim, e os ímpios que já morreram, tá bom? Então, os seres humanos agrupados em 4 subgrupos. O que vai acontecer com Satanás e seus anjos e o que vai acontecer com a terra, tá bom? Então, Deus é muito sábio, né? Ele já especifica, divide esses grupos, mostra muito claramente o caminho das pedras, o que vai ocorrer, para que nós possamos escolher
para qual grupo pertencer, sabendo o fim do outro grupo, tá? E há um propósito maior, entendendo a questão do milênio, que seria confirmar o caráter de Deus, que foi misericordioso e justo, ao oferecer milhares de oportunidades a esses grupos de pessoas, tá bom? Então, alguns desses slides eu tirei da nossa série do Gênesis. Ali nós fizemos um paralelo entre Gênesis e Apocalipse, falando do mesmo assunto do milênio. Mas agora é um pouco mais apocalíptico, né? Mas a gente vai aproveitar algum conteúdo de lá da nossa série, tá bom? Quem participou vai recapitular e vai reforçar o seu conhecimento. O que ocorreu antes do milênio, ou seja, antes da segunda vinda de Jesus? As 7 pragas são derramadas, elas atingem apenas os ímpios, ok? Jesus volta pela segunda vez, no final da sétima trombeta, depois de ter sido derramadas as 7 pragas, e na abertura do sétimo selo, no fim do fim, ok? Então todos são mortos, exceto o inimigo. Ele permanece vivo durante 1000 anos. Nós vamos ver aqui os textos para reforçar, confirmar essas afirmações. E ele passa o seu deserto, sozinho, num mundo desabitado, destruído, sem ninguém para receber as suas ciladas, artimanhas ou enganos. Ok? Isso aqui é muito interessante, né? Por isso que eu trago aqui como recapitulação. Os mesmos elementos que Deus criou em Gênesis, que são a luz, as águas, a atmosfera, né? A terra separou a parte seca da parte molhada e criou as plantas na terra no terceiro dia. O sol e a lua, as estrelas, né? No quarto dia. É, as aves e os peixes são envolvidos no quinto dia, e os animais terrestres e o ser humano no sexto. Os mesmos elementos que Deus criou do nada, né? Primeiro criou o universo, depois organizou e criou a vida na terra que se encontrava escura, vazia. Eles são atingidos pelas pragas, né, pela destruição nos textos de Apocalipse 16, nesses versículos aqui citados, tá? O sol se escurece, tem uma praga que cai no ar, né, na atmosfera, a vegetação, as árvores são atingidas, queimadas pelo sol, a lua, as estrelas são comovidas, o sol escurece, as criaturas do mar morrem, ok? E os homens recebem úlceras e também recebem uma marca, né? A marca da besta. Então vejam que eh, Deus vai restaurar o seu plano inicial e ele vai atingir os elementos que foram contaminados por causa da presença do pecado, mesmo os elementos que ele criou, tá bom? Se Deus fez tudo e tudo isso foi bom, Deus vai purificar e restaurar através do fogo, né? Vai fazer uma limpeza, uma purificação desses mesmos elementos que foram é, envenenados, se a gente poderia dizer assim, pela presença e as consequências do pecado, tá bom? Então, isso é uma prova, né? Que desde o Gênesis até o Apocalipse nós temos uma conexão maravilhosa entre os livros da Bíblia. E nós podemos inferir se o plano de Deus vai ser restaurado ao paraíso inicial, planejado por Deus, a terra será renovada e nós teremos a vida eterna planejada inicialmente para o ser humano. Então, se Deus criou em 6 dias e descansou no sétimo, o próprio livro de Isaías, né? E nós não podemos rejeitar o Antigo Testamento só por ser Antigo Testamento, né? O livro de Isaías diz de que no céu nós continuaremos guardando o sábado como um memorial da criação e memorial da redenção. Nessa mesma perspectiva, todos os elementos que Deus criou serão restaurados, né? Com pequenas adaptações. Aí. Então vamos para a nossa leitura. O cavalo branco aparece aqui em Apocalipse 19, 11 a 13. E viu o céu aberto, uma cena introdutória, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo,
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito. E ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tinto de sangue. Ele derramou o seu sangue por nós, né? Estamos falando de Cristo, esse personagem aqui descrito. E o seu nome se chama Verbo de Deus, a palavra de Deus feita carne, né? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. É esse mesmo Jesus, tá bom? Voltando nas nuvens do céu. Isaías 63, 2 a 4, vejam como Isaías, o Apocalipse do Antigo Testamento, se conecta com o Apocalipse, né, do Novo Testamento. Por que está vermelha a tua vestidura? Vermelha de sangue, né? Pelo menos nos lembra e nos remete à cor. E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Lembra-se, a gente foi sempre comentando, né? As uvas representam os ímpios que serão pisoteados, pisados, destruídos pela justiça de Deus, num lagar, através das pragas. Eu sozinho pisei no lagar, e dos novos ninguém se achava comigo. E eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ocorrem duas coisas: a salvação dos justos e a vingança, entre aspas, né? Porque Deus vai entregar o que os ímpios sempre buscaram, a consequência do pecado, a morte. Apocalipse 19, 14 a 16. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, ou seja, aqui está descrevendo que os anjos vêm como se montados em cavalos brancos, né? E vestidos de linho fino, uma linguagem branco e puro, né? Uma linguagem que nos remete ao santuário, ou seja, já terminou a intercessão, terminou toda a liturgia do santuário, do verdadeiro santuário celestial, e agora vem para terminar a obra. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mesma linguagem de Isaías, perceberam? E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Descrição da segunda vinda de Jesus. Então, o evento que inicia o milênio, e nós inferimos através desses textos, é justamente a segunda vinda de Jesus, porque ela vai definir um mundo destruído pelas pragas, os ímpios mortos, e os salvos que vão para o céu junto com Jesus e seus anjos, tá bom? Então, ali, depois da segunda vinda de Jesus, se inicia a contagem de 1000 anos proféticos que estão no futuro e que, terminados eles, Jesus voltará junto com a nova Jerusalém. Vamos estudar com mais detalhes tudo isso daqui, tá bom? Então, vamos adiante. O que vai ocorrer com os justos que estavam mortos quando Jesus volta? Ou seja, quando se inicia o milênio. Paulo viu em visão, né? Não viu em visão, mas foi inspirado por Deus. Dizemos-vos, perdão, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ok? Então ele está dizendo, nós não estaremos na frente deles, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os que morreram, mas não em Cristo, não ressuscitam. Tem outros textos que vamos mostrar aqui daqui a pouco. Apenas os justos que morreram ressuscitam para ver Jesus voltar e serem levados para o céu. Aqui tem uma ilustração de uma criança que perdeu a vida. Os seus pais sofreram com isso, mas permaneceram fiéis às promessas.
acreditaram na promessa da ressurreição, e ali vem o dia dessa do cumprimento dessa promessa. O seu filho ressuscitando e o seu anjo levando eles para junto de Cristo. E o que vai ocorrer com os vivos? 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vejam que aqui é descrito muito claramente, com frases muito concretas, que os justos mortos ressuscitam para ir para o céu. E os justos vivos não morrem pela ação das pragas e eles são arrebatados para junto dos anjos nas nuvens dos céus. Percebam que o verdadeiro arrebatamento, ele é público, visível, não é secreto, não é escondido, não existe do nada uma pessoa sendo arrebatada e o carro continua desgovernado, né, sendo que aquela pessoa estava conduzindo aquele carro. E ele ocorre quando Jesus volta. Não ocorre antes do derramamento das pragas, não ocorre para salvar esses predestinados, né, para ir para o céu, do sofrimento, do tempo de angústia, não ocorre para que eles não vejam o derramamento das pragas, nada disso. Os justos permanecem vivos em tempos difíceis, angustiosos, de perseguição, e eles são arrebatados publicamente, sendo que todos os que estão ali já são justos, né? Presenciando o arrebatamento dos seus irmãos, dos seus familiares que permaneceram fiéis, tá bom? Então, não existe um arrebatamento secreto, ele é público, o verdadeiro, e ocorre quando Jesus volta. O que diz 1 Coríntios 15, 51 e 53? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, está falando da morte, né? Como um descanso, como um sono. Mas todos seremos transformados. Está falando dos vivos que serão arrebatados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta apocalíptica, né? A última trombeta, o último selo aberto, é a última igreja já, a triunfante, depois do derramamento das pragas, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os mortos ressuscitam transformados, o rosto, suas feições serão nítidas para nós reconhecermos nossos queridos, mas eles não terão rugas, não despertarão do túmulo doentes como morreram ou com algum problema após um acidente. Eles ressuscitam transformados. O mesmo poder que do nada criou todas as coisas, o mesmo poder que deu vida a Adão que foi formado do barro, tem suficiente poder para trazer do nada pessoas que foram cremadas, que não foram achadas no mar, que não foram, enfim, qualquer situação do tipo que tenha acontecido com o seu corpo físico. Deus tem poder e Deus vai trazer de volta os seus filhos justos, tá bom? E os vivos seremos transformados, porque como nós não morremos, né? A nossa natureza pecaminosa, os nossos defeitos, nosso cabelo branco, nossas rugas, etc, etc, serão corrigidas, transformadas e nós teremos um corpo, né? Físico perfeito, como Adão teve quando ele foi criado, tá bom? Então, aqui, a maneira de resumo, bem rápido: os justos vivos são arrebatados para junto de Cristo e transformados num abrir e fechar de olhos pelo poder da palavra de Deus, e os justos mortos, eles ressuscitam para serem levados para o céu. Ok? Vamos adiante. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui João está mostrando de que vai haver duas ressurreições, né? Uma que nós já mostramos, dos justos para serem arrebatados ao céu, e uma segunda ressurreição
dos ímpios para receberem a sentença desse juízo. Então, o próprio texto está dizendo que existe um juízo. Nós nos encontramos no juízo investigativo, na fase onde Deus está escrevendo, registrando nossas decisões em livros, né? Apocalipse 19, 18, 17 e 18 diz: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Em outra figura de linguagem, a descrição da mesma sentença, né? O fim desses ímpios. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, Jesus Cristo, né? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 21. Cena complementar, aquela que é descrita no versículo anterior. Tu, o complemento agora do Antigo Testamento, Jeremias 25. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: O Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas. De novo, juízo contra os ímpios, contra todos os moradores da terra. Os que o Senhor entregará à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Serão muitos, milhares. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Cenas fortes, né? Para demonstrar o fim dos ímpios. Uma outra cena complementar, né, quando Jesus estiver voltando e diziam aos montes, os ímpios, né, e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Por que essa cena de vontade de morrer, vontade de se esconder do juiz, do Filho de Deus? Porque todos eles sabiam que fizeram errado. Ninguém poderá dizer: Eu não sabia de Jesus que veio me salvar. Eu não sabia do pecado. Eu não sabia o que eu estava fazendo era errado. Ninguém saberá. Todos sabem do que estão decidindo e fazendo. E ainda mais nos últimos tempos, né? Quando a luz brilhar e todos decididamente ou abraçarão o pecado ou abraçarão a graça e misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados. Tá bom? Então ninguém é pego é, ingênuo ou inocente desse juízo. Então, aqui, só para recapitular, né, conectando com o nosso diagrama anterior, as pragas destroem os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar, ok? Os ímpios morrem e apenas os que ressuscitaram e os justos transformados vão para o céu. Os ímpios vivos, como João estava sugerindo, mas nós vamos ver Apocalipse daqui a pouco, os ímpios vivos, eles serão destruídos pelas pragas, e os ímpios mortos não ressuscitam. Eles terão lugar numa segunda ressurreição depois do milênio, ok? Então vamos adiante. Apocalipse 21 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo é um lugar escuro, desolado, né? Estamos falando da terra destruída e uma grande cadeia na sua mão. É uma linguagem simbólica, não é literal. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Ou seja, ele fica prisioneiro das circunstâncias. Não tem ninguém para tentar, não tem ninguém para governar, né? Para mandar, desmandar.
Ele fica sozinho, sem poder assumir o papel que ele é, acusador, né, enganador, etc. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por pouco de tempo. Então, esse texto-chave, porque aqui está dizendo, olha, depois dos 1000 anos, quando eles terminem, ele será solto, quer dizer que ele não estará mais prisioneiro. Se não tinha ninguém para ele tentar, e isso configura a prisão, quer dizer que numa segunda ressurreição, ele fica solto porque os ímpios ressuscitam e ele voltará a tentar e a configurar um último engano que será atacar a Nova Jerusalém. Tá bom? Então, aqui, esse texto já nos ilustra, conectado com João, de uma segunda ressurreição, quando Satanás será solto. Tá bom? Então, o que que ocorre com Satanás no início do milênio? Ele é, entre aspas, porque é simbólico, acorrentado. Não existem circunstâncias para que ele continue sendo o inimigo, o tentador. E o que ocorre com os anjos caídos? Eles são destruídos, ele fica sozinho mesmo. Ele não tem nem a oportunidade de dialogar, conversar com seus anjos, os anjos do mal. Ok? O que vai ocorrer com um outro grupo, né? O que vai ocorrer com os justos? Falando da questão das ressurreições aqui. Apocalipse 24:5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, os mártires, né? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui é descrita uma primeira ressurreição dos justos, como eu disse, eles são levados para o céu. O que que os justos fazem, então, durante o milênio? Eles reinam com Cristo durante 1000 anos no céu. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se existe uma primeira, provavelmente existe uma segunda. Estamos inferindo o texto de João também. Então, na primeira, apenas os bem-aventurados, apenas os salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui já se dá uma dica do que os justos farão durante 1000 anos, serão sacerdotes. Ok? Então, resumindo, os justos vivos são arrebatados, transformados, os justos mortos ressuscitam e vão para o céu. O que ocorre com os ímpios? Os vivos são destruídos e os ímpios mortos permanecem mortos, esperando uma segunda ressurreição. Mas os outros, se o texto anterior estava falando dos justos, quem são os outros? Por isso que eu coloquei entre aspas, os outros são os ímpios. Então, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui está dizendo, esta é a primeira ressurreição do texto anterior, que é dos justos, tá bom? Não está dizendo, se referindo à ressurreição dos ímpios, que é a segunda, tá bom? Só para não se confundir. Então, o texto, né, os textos que nós estamos construindo, a interpretação, depois dos 2000 anos, ocorre uma segunda ressurreição, onde os ímpios ressuscitam. E como eles voltam à vida, Satanás fica solto, entre aspas, porque ele volta a tentar e a ter súditos, né? Ele manda e novamente tenta criar um exército para atacar a Nova Jerusalém. Isaías 24 diz: E eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e torna a sua superfície e dispersa os seus moradores,
De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir na cova o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Falando da descrição do momento em que Satanás está preso, né? Vejam como Isaías também complementa. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão juntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Que interessante, né? Com outras palavras, Isaías está dizendo o mesmo que Apocalipse está dizendo. Ou seja, eles estarão prisioneiros porque estarão mortos, não farão nada, não terão ação nenhuma. E serão castigados depois de muitos dias, ou seja, passará um tempo, que Apocalipse descreve de fato quanto será esse período de tempo. Depois de muitos dias, depois de 1000 anos, eles serão castigados, ou seja, eles ressuscitam para receber a sentença, tá bom? E o que vai ocorrer durante o milênio é um pouco decorrente do que nós já estamos estudando. Vai ficar bem simples de entender. Durante o milênio, como é que fica a Terra? Jeremias usa as mesmas palavras de Gênesis. Ela fica sem forma e vazia e escura, sem luz. Deus vai intencionalmente deixar a Terra da mesma maneira como ele a pegou para criar e torná-la bela, tá bom? E o que vai acontecer com os justos? Apocalipse 24. E foi-lhes dado poder para julgar, enquanto viviam e reinavam com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui essa ilustração permite que, depois de recebermos nossas coroas, nós poderemos abrir os registros do céu, os registros celestiais, que está descrito em Apocalipse 20:12, e nós julgaremos junto com Cristo, tá bom? Será nos dado o poder de julgar, não no aspecto de dar uma sentença, e sim de verificar, julgar a sentença que Deus deu. Então aqui será descrito, por exemplo, por que Judas se perdeu, se ele também teve as mesmas oportunidades que Pedro. Pedro estará no céu e Judas estará perdido, ele não ressuscitou na segunda vinda de Jesus, e aqui estarão os registros pelos quais ele rejeitou a voz do Espírito Santo ainda vivo, tá bom? Então, aqui todos os que não forem para o céu poderão ser analisados as suas decisões e as suas vidas usando os registros divinos. E todos os justos confirmarão que Deus foi misericordioso e longânimo ao estender as oportunidades por milhares e milhares de anos para toda a humanidade. Tá bom? Então, o que vai ocorrer com os justos? Eles foram julgados, né? Eles não serão julgados mais, já foram sentenciados a receber o galardão. E os justos também julgarão os anjos que caíram, tá bom? E aqui os anjos não caídos, eles não precisam ser julgados porque eles têm um caráter puro e santo. Por que os ímpios precisam morrer 2 vezes e participar de uma segunda ressurreição? Não sei se você já se perguntou isso, né? Será que eles não poderiam ser destruídos na segunda vinda de Jesus de uma vez por todas e os ímpios que morreram permanecerem mortos de tudo, está tudo resolvido e pronto, acabou? Uma coisa muito importante que a gente enxerga no estudo do milênio é que Deus vai mostrar que ele foi justo. E ele precisa mostrar a todos os ímpios que já morreram porque eles serão castigados, tá bom? Porque eles receberão a condenação. Então, é o caráter de Deus que está sendo exposto diante do universo através dos registros, para que todos possam dizer, inclusive os ímpios que morreram, que Deus foi justo e concedeu a eles as mesmas oportunidades ou até mais oportunidades que aos justos.
Então, os ímpios e os anjos caídos, eles precisam ser julgados, eles precisam ver o motivo da sua condenação, os livros serão abertos e eles, como numa cena de um filme na sua mente, verão as oportunidades que eles rejeitaram. Os salvos precisam entender que Deus foi justo e os seres de outros planetas precisam confirmar a justiça de Cristo. Eles poderão dizer assim, mas espera aí, como é que Davi, sendo adúltero, né, pecador, ele está lá no céu, e Saul, que foi um homem que tinha os seus problemas, né, e ele pisou na bola poucas vezes, ele quis oferecer um sacrifício a Deus utilizando os animais de uma nação ímpia. Como que Saul foi destruído, né, será lançado no inferno, e como que Davi, sendo adúltero e pecador, está lá no céu. Os livros confirmarão para os seres não caídos, para os justos e para os próprios ímpios, que ambos receberam o que ambos decidiram. Ou a graça e o perdão, né? E aí um Davi transformado, que depois escreveu os Salmos, e outros livros, e um Saul que morreu e definiu seu destino final porque ele rejeitou a Deus, tá bom? Então Deus vai fazer justiça e ele vai abrir e poderá ser auditado por qualquer um dos justos. Isso é muito importante de nós entendermos, tá bom? Deus já resolveu o grande conflito com a morte de Jesus e agora ele vai consumar na segunda vinda, entregando o galardão. E a terceira vinda de Jesus é para mostrar para todos que ele foi amoroso, misericordioso e justo, tá bom? 1 Coríntios, Paulo diz, né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, fazendo referência à atividade dos justos no milênio? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aqui Paulo está se referindo aos anjos caídos, né? Também serão julgados pelos registros divinos e nós poderemos saber os detalhes. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, o texto reforçando o que nós estamos explicando. Então, aqui me adiantei um pouco a explicação desse texto, mas a maneira de exemplo, né? Muitos pastores serão salvos e estarão lá no céu. Muitos pastores serão condenados e estarão presentes na segunda ressurreição. Por que pessoas que pareciam tão boas, conhecedoras da palavra, se perderão? E por que pessoas que nem conheciam a palavra de Deus, né? O ladrão na cruz é o exemplo deles, né? Ressuscitará quando Jesus voltar e ele estará também tendo a oportunidade de julgar o ladrão que rejeitou a Jesus. Então aqui nós vemos os polos opostos, né? Os grupos que poderão ser reconhecidos pelas suas decisões registradas, tá bom? Deus não precisa dos livros e dos registros, porque ele sabe tudo, mas nós precisamos desses registros para confirmar as decisões que ele tomou no tribunal. Por isso que nós louvaremos o nome de Deus pelas oportunidades que nós recebemos, algumas nós rejeitamos, outras nós aproveitamos e que nós permaneçamos, né, aproveitando cada instante, cada oportunidade, e esta é uma dessas, né? Deus está vencendo porque você está estudando neste momento a Bíblia, ouvindo esta gravação. Nós e os mundos não caídos precisamos desses registros para reconhecer que Deus é amoroso e justo ao mesmo tempo. Então, Deus é transparente, Deus não tem medo de se expor, né? Essa confirmação é como se fosse um replay, né, das ações humanas para confirmar o veredito do juiz. Os ímpios, como a gente disse, né, eles permanecem mortos porque eles estão à espera de uma segunda ressurreição, ok? O que vai acontecer depois do milênio? Já indo para o fim do nosso estudo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. É interessante, né? O inimigo teve a sua oportunidade no céu, rejeitou, endureceu o seu coração. Teve oportunidade, inclusive antes da morte de Jesus. A rejeitou, endureceu o seu coração. Depois de 1000 anos, para ele pensar, refletir, quem sabe até mudar, mas já sem uma mudança, né, do seu destino final, mas pelo menos para ficar sem ter uma última batalha contra a Nova Jerusalém, ele ainda continuará sendo ímpio, mentiroso, tentador, acusador. Isso é prova de que não adianta em determinadas situações e para determinadas pessoas e seres, não adianta estender por mais tempo o tempo de graça, a misericórdia. E Deus sabe disso, né? E Deus, por isso ainda, ele vai fechar a porta da graça, porque hum, milhares de pessoas não vão mudar a sua atitude, que será decidida para permanecer em pecado, tá? Então, por isso é que aquela aquele engano, né, que vem junto com o espiritismo, né, de que após uma reencarnação e outra e infinidade de reencarnações, Deus vai esperar até que a última alma, depois de milhares de reencarnações, reconheça e atinja um nível, né, de transformação pelas experiências passadas. Hum, Precisamos apenas de uma única oportunidade, que é a nossa existência na nossa vida. Até porque a reencarnação não é real, não é verdadeira à luz da Bíblia. Então é hoje, enquanto vivos, que nós precisamos decidir mudar de vida, se é que nos encontramos, né, no vale da indecisão, ir para o lado de Cristo antes de que seja tarde, porque o esperar é como dizer, Deus ainda vai me dar oportunidades. Será que eu preciso mais oportunidades daquelas que eu já tive para entregar minha vida a Deus? Creio que não, né? Então, hoje é tempo de mudarmos para que se cumpra a profecia, né? Quem é justo continue sendo justo mais ainda, e quem é ímpio continue praticando a impiedade, a iniquidade. Como a gente leu, né? Novamente, só para recapitular, o que vai ocorrer? Mas os outros, os ímpios, eles ressuscitarão depois de 1000 anos, e por isso eles poderão ser enganados novamente para formarem um último exército para a batalha frustrada e inútil contra a Nova Jerusalém. Os ímpios ressuscitam e numa segunda ressurreição para serem sentenciados. Em que consiste a última tentação do inimigo? Aqui ilustrado como se fosse um soldado, né? Ele vai dizer a todos os ímpios que ressuscitaram. Ali ele terá, não sei se a Hitler, Calígula ou quais outros guerreiros, né, generais. Nós não sabemos, não podemos julgar, porque talvez alguns deles serão salvos, haverão muitas surpresas lá no céu, mas com certeza haverão homens sanguinários, né, ímpios, que serão enganados, e Satanás dirá basicamente o seguinte: vamos tomar, vamos assaltar, vamos atacar a Nova Jerusalém para que nós moremos nela. Ok? Mesmo Satanás conhecendo as profecias e sabendo qual será o seu fim, ele vai ter essa tentativa frustrada. Então a profecia diz, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Como nós estudamos na série de Gênesis, né? A glória de Deus vai se manifestar, e ela se manifestará como fogo. A sua presença consome o pecado e os ímpios, mas ela não consome os justos, porque eles já estão transformados, né, pelo caráter e a justiça de Cristo. E vi um trono, e vi um grande trono branco, e vi o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar sobre eles.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Aqui muita gente poderia até especular, né? Dizer como é que milhões e milhões de pessoas vão poder ter acesso a esses livros se eles estão com Deus, se eles fisicamente estão lá com justos na Nova Jerusalém. Como vai ocorrer isso? Se hoje, imaginem, existe uma tecnologia, né, de imagens, né, inteligência artificial, ou através de uma conexão de internet, nós, através das telas, né, nós podemos ter registros históricos de vídeos, fotografias do nosso passado, e isso é uma criação humana, né? Imaginem qual é o nível tecnológico de Deus, uma criação divina, para resolver esse problema que para nós parece impossível de resolver, né? Como todos os ímpios terão acesso a esses registros? Deus vai mostrar na mente de cada um deles, né? Ellen White comenta sobre isso, como se fosse um filme e eles recapitularão em fração de minutos, né? Não sabemos em quanto tempo, as oportunidades que eles rejeitaram quando Deus tentou chegar até essas pessoas através de uma mensagem, de um livro, de um pastor, uma música, um programa, etc, etc. Tá bom? Então, para Deus isso não é problema. Para nós parece impossível, mas Deus tem os seus meios. Então, no final dos 1000 anos, os ímpios tentam atacar a cidade e isso configura Satanás solto e liberto da sua prisão. O que ocorre então? A consumação do julgamento, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Percebam, né? As obras não nos salvam, mas são as nossas obras que estarão registradas nos livros para que as pessoas que quiserem auditar, né, os justos, os seres de outros mundos que não caíram, para que elas possam ver e dizer: as suas obras refletem a fé que ele tinha em Cristo Jesus. Uma fé genuína gera obras boas, tá? Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela fé, né? Pela graça mediante a fé, mas nós somos julgados pelas nossas obras, tanto ímpios quanto justos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a última. Esta é a que todos nós queremos nos livrar. Porque aquela que nós passaremos, seja por doença, por acidente, por velhice, é a primeira morte. Dessa, Jesus já nos mostrou que é apenas um sono, um descanso. Depois dessa morte, que Jesus comparou como um sono, nós teremos a oportunidade de uma única ressurreição. Ou a primeira dos justos, se nós morrermos entregando nossas vidas ao Senhor, ou da segunda, se nós morrermos rejeitando os apelos de Cristo. Então, nós teremos uma única ressurreição, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. É desta morte que ocorre a destruição final dos ímpios. Esta palavrinha já é suficiente para nós dizermos, né? É, que não haverá um inferno por milhares e milhares de anos. As pessoas simplesmente serão queimadas e destruídas, e elas deixarão de existir. Não haverá um inferno eterno, tá bom? Imaginem lá no céu, né, perdão, na nova terra renovada, pessoas cientes de que em algum lugar do universo existe fogo consumindo e destruindo, né, e levando as pessoas, né, a um sofrimento eterno. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então, como nós estudamos no livro de Gênesis, assim como fogo eterno de Sodoma aparece, né? Esse fogo não está queimando, porque não existe mais fogo na região de Sodoma e Gomorra,
mas é eterno pelas suas consequências. Ok? Essas cidades foram destruídas e os ímpios foram destruídos. Assim será nos últimos dias, na consumação do juízo de Deus. Tá bom? Portanto, assim diz o Senhor, Ezequiel complementando Apocalipse. Porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros e os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. E eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. O que está dizendo aqui Ezequiel? Mares representam, na simbologia apocalíptica, povos, nações, multidões e línguas. Quem vai terminar com a vida de Satanás? Aqui essa linguagem é para Satanás, é a sentença de Satanás, não é de um ser qualquer. Os próprios ímpios que reconhecerem a justiça de Cristo pegarão as suas espadas e destruirão em vingança a Satanás. Você nos enganou, você nos trouxe até aqui, você nos acusou, você nos levou ao engano e nós estamos aqui pela sua causa. Terrível a situação, porque eles não admitirão sequer a responsabilidade pelas suas decisões. Mas como já estarão com o espírito totalmente voltado para o mal, eles serão destruídos enquanto estão matando Satanás e seus anjos. Então, Satanás é morto não só pela ação do fogo que consome, né, a presença de Deus, e sim também pelos seus antigos aliados e agora reconhecidos inimigos diante da descoberta do seu fim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Lembra-se que a gente comentou, usando o Antigo Testamento, Jezabel, o fim dos que confabularam contra Daniel e foram lançados na cova dos leões, Amã foi morto pela sua forca, a besta, o falso profeta e todos os poderes do mal, os anjos e o diabo serão mortos por aqueles que os enganaram. Ok? Então, os ímpios confirmam que Deus foi justo, saem em vingança contra os anjos do mal e Satanás, destroem Satanás e seus anjos, e por misericórdia, diante de cenas terríveis de destruição, né, uns lutando contra os outros, Deus envia fogo para destruir e purificar a terra. Tá bom? E ali nós temos o que depois de uma purificação e a transformação da terra vai ocorrer, né? E eu, João, via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Detalhes muito interessantes na semana que vem, só para falar sobre a nova Jerusalém, ok? Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, o santuário novamente visível nas últimas cenas do Apocalipse. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ok? Esse texto ficou repetido, perdão, esse slide, tá bom? Então, nós terminamos nosso estudo com a promessa de que Deus tem o controle da história, Deus vai destruir o mal e Deus vai trazer os seus filhos justos depois de um período de 1000 anos, junto com a Nova Jerusalém. E quando Nova Jerusalém, pouco antes dela encostar no Monte das Oliveiras, né, a terra será transformada de acordo com o plano inicial. Você gostaria de participar de qual das duas ressurreições? Você gostaria de estar do lado de dentro ou do lado de fora da Nova Jerusalém? Hoje é tempo de nós decidirmos, né? Que Deus nos abençoe para que nós possamos estar e escolher
no lado correto, não porque é correto e não porque é vencedor, e sim porque esse lado demonstrou um amor incondicional por nós, né? Ao entregar sua vida, o nosso querido Salvador, pela nossa salvação. Oremos. Querido Senhor, nosso bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ainda estudarmos a Tua palavra. Obrigado por essas pessoas que têm esse interesse, que nos motivam a continuar estudando, compartilhando essas verdades. Faça de cada uma delas pessoas que possam não só decidir para o Teu lado, e sim compartilhar essas verdades com outras pessoas. Abençoe-nos nesta noite, que nós possamos confirmar a cada dia essa decisão de entregarmos nossa vida a Ti. Somos falhos, somos pecadores, por isso pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos a cada dia renovar esse compromisso de Te conhecer mais do Teu amor, para que um dia finalmente possamos ser transformados e possamos receber o nosso querido Salvador nas nuvens dos céus. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.